Falta, mano, muito pouco pra esse ano de bosta acabar, esse ano de 2020 que ninguém aguenta mais, mano. Só faltam 2 dias, um dia e meio, porque a gente já tá na metade do dia 30, amanhã já é dia 31 e aí esse ano acaba, finalmente. Respira fundo, aguenta mais um pouquinho que a gente vai conseguir sobreviver a esse ano. E enquanto 2021 não chega, vamos relembrar algumas coisas do mundo das séries que aconteceram nesse ano de 2020, algumas séries que chegaram, algumas séries que foram canceladas e algumas que foram finalizadas no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu decidi fazer essa retrospectiva de 2020 porque a gente teve tanta coisa ruim, né? Tanta notícia ruim, pandemia e um monte de coisa acontecendo e um presidente de bosta. E aí a gente, né, vamos relembrar algumas coisas legais, outras que nos deixaram um pouco tristes, como alguns cancelamentos e tal, mas vamos dar uma focada aqui no mundo das séries e fazer uma pequena retrospectiva de algumas coisas que aconteceram nesse universo que a gente ama. E assim, eu queria fazer uma retrospectiva muito completa, só que, velho, foi muita série, muita movimentação. Então eu decidi pegar apenas, né, entre aspas, apenas 100 dessas séries aí, pra gente dar uma relembrada aí o que aconteceu nesse ano de 2020 e de repente tentar escolher aí qual que a gente sentiu mais falta das que foram canceladas ou finalizadas, qual que a gente ficou mais feliz que chegou nesse ano de 2020. Vamos fazer isso então? Vamos relembrar rapidinho aqui algumas dessas séries, mas antes, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, desce aqui a tela, clica no inscrever-se, deixa seu like também, comenta aqui enquanto eu for falando qual dessas séries você ficou mais feliz e ficou mais triste, etc, coisa desse tipo, qual você mais se decepcionou de repente também. A lista é muito grande, vai ser até difícil pra você escolher, eu acho. Vamos começar então? Vamos começar esse vídeo pra cima e lembrar de algumas das séries que estrearam nesse ano de 2020, que começaram esse ano com a sua primeira temporada. Algumas foram minisséries, então só tiveram realmente uma, outras já foram até renovadas, outras chegaram e já foram canceladas, mas teve muita série legal chegando nesse ano de 2020, como por exemplo a série Alex Rider, lá da Prime Video. Tivemos também a nova série que chegou recentemente, As Five, da Globoplay, que é uma continuação lá de uma geração da Malhação que passou. Tivemos a série Avenue 5, que também já foi renovada, a série Away da Netflix, que infelizmente já foi cancelada. Tivemos a brasileira Bom Dia Verônica, que fez muito sucesso, teve muita repercussão. A recém-estreada Bridgerton, também da Netflix, feito pela Shonda Rhimes. A série Caçadoras de Recompensas, que foi cancelada por causa da pandemia. A série Dash e Lily, uma série romântica da Netflix, que ainda tá na bolha, não sei se já foi renovada. Também tem espaço para a série da Apple Plus, chamada Defending Jacob, que foi uma minissérie deles. Emily in Paris, uma outra da Netflix, que também já foi renovada. Mais uma da Netflix chamada Eu Nunca, que também já vai ter a sua segunda temporada. Tivemos uma série da Marvel chamada Hellstrom, que já foi cancelada infelizmente. A minissérie da Netflix Hollywood também chegou nesse ano de 2020, que eu amei. A Prime Video também nos trouxe a série Hunters, que teve umas opiniões bem divididas, mas também já está renovada. A minissérie da HBO I May Destroy You, que fez muito sucesso. A série musical da Netflix Julie and the Phantoms, que juntou vários fãs pelo mundo inteiro. O fracasso da CW chamado Kate Kinney, que era uma extensão de Riverdale, já foi cancelada. Outra da HBO que fez muito sucesso foi Little Fires Everywhere. Mais uma da Netflix que pouca gente lembra, que faz muito tempo, foi Lock and Key, que fez muito sucesso quando estreou lá no começo do ano. Outra da Netflix foi Love 101, que também fez muito sucesso e já está renovada. O Gambito da Rainha, o sucesso mais recente da Netflix, que está sendo muito comentado por aí. Outer Banks também é uma série que fez muito sucesso nesse ano de 2020. Ragnarok, que apesar das suas opiniões controversas de todo mundo que assistiu, também já foi renovada. Teve também Ratched, que é uma série derivada lá do Um Estranho no Ninho, um filme de muito sucesso do passado aí, e a Netflix também fez muito sucesso com essa série. Outra que chegou nesse ano de 2020 foi Snowpiercer, que pelo que eu vi as opiniões foram muito divididas. Space Force, uma comédia que também foi muito controversa, dividiu muitas opiniões, mas já tem a sua segunda temporada. A Prime Video também nos trouxe uma ótima série derivada do mundo Star Trek, que foi a Star Trek Picard, que foi um revival de um outro Star Trek que já teve alguns anos atrás. E se a CW errou com Kate Kinney, ela também nos trouxe Stargirl, que é uma série para integrar aí o Arrowverse, que está sendo muito legal até agora. Outra que chegou nesse ano de 2020 foi The New Pope, que também fez muito sucesso. Outra de muito sucesso que também chegou foi a The Outsider, assim como também a The Stand, que poucas pessoas comentaram, mas também foi muito boa. Agora, outra que está sendo muito comentada por aí é a The Wilds, que é uma série original da Prime Video. Nesse ano de 2020 também tivemos spin-offs, como por exemplo The Walking Dead World Beyond, que eu confesso que está sendo meio difícil de assistir. E por último, mas não menos importante, tivemos também na Prime Video a Utopia, que já foi cancelada com apenas uma temporada. Mano, é muita série, né, velho? É óbvio que tem várias outras
outras que eu deixei de fora, mas eu queria saber de você, enquanto eu falo as outras coisas também, dessa lista das que estrearam em 2020. Qual você ficou mais feliz? Qual você gostou mais? E se teve alguma outra também que chegou nesse ano de 2020 que você gostou muito, mas que está fora da lista, deixa aqui nos comentários, porque agora eu vou começar a falar das séries que foram finalizadas, que tiveram pelo menos um final, seja bom ou não, mas pelo menos tivemos um final. Como é o caso da polêmica 13 Reasons Why, uma série original da Netflix que acabou na sua 4ª temporada. Nesse ano também chegou ao fim a série Agents of S.H.I.E.L.D. com a sua 7ª temporada. Outra de herói, mas agora do mundo da DC, foi Arrow, que acabou com 8 temporadas depois do crossover. Já no mundo das séries policiais, Blind Spot chegou ao seu final depois de 5 temporadas, e no mundo das animações, BoJack Horseman também se despediu depois de 6 temporadas. Voltando para o mundo das séries policiais, Criminal Minds também deu adeus aos fãs depois de 15 anos no ar. Já na Netflix, Dark também depois de 3 temporadas chegou a seu final. Agora outra que eu já tinha comentado aqui é a minissérie da Apple TV Plus, que foi a Defending Jacob, que teve apenas uma temporada por ser uma minissérie. Empire foi outra série que também chegou ao seu final após 6 temporadas no ar. No mundo dos spin-offs, Fuller House disse adeus aos seus fãs depois de 5 temporadas feitas pela Netflix. Outra série longa que chegou ao seu final nesse ano de 2020 foi Hawaii 5-0, depois de 10 temporadas no ar. Mais uma minissérie, dessa vez da Netflix, também chegou e já se despediu esse ano, foi Hollywood, que inclusive eu amei e tem vídeos aqui no canal falando sobre ela. Agora uma série que muita gente me recomenda até hoje não assistir foi Homeland, que também chegou ao seu final em 2020 depois de 8 anos no ar. Tivemos também How to Get Away with Murder, depois de 6 temporadas chegou a seu final, inclusive eu preciso terminar, que é uma série que eu amo. Já no mundo das comédias tivemos duas aí se despedindo, como Man with a Plan, uma série protagonizada pelo Matt LeBlanc, que depois de 4 anos no ar chegou ao seu final, e Modern Family, também uma série muito consagrada e premiada, chegou ao fim depois de 11 temporadas. Voltando para as minisséries, já tinha comentado aqui da estreia dela, mas chegou ao seu final o Gambito da Rainha, que só teve uma temporada por ser minissérie, mas existem boatos por aí que talvez ela seja renovada. Agora, uma ainda que não acabou, mas vai exibir sua última temporada amanhã, é O Mundo Sombrio de Sabrina, que sua 4ª e última temporada será exibida no dia 31. Já uma série que ninguém entendeu porque terminou foi Schitt's Creek, que chegou ao seu final agora depois de 6 temporadas, sendo que ela acabou de ganhar vários prêmios no Emmy de 2020. Mais uma do ramo policial ali que chegou ao final foi Strike Back, depois de 8 temporadas no ar. Já a série dessa lista que me deixou mais triste e não é surpresa pra ninguém foi Supernatural, que se despediu dos fãs depois de 15 temporadas e eu tô muito triste com isso. Outra que eu amava assistir, que também se despediu de todo mundo, foi The 100, depois de 7 temporadas no ar e teve um final meio controverso, mas eu gostei. Voltando pro âmbito aqui das séries de comédia, The Good Place foi mais uma que disse adeus aos fãs depois de 4 temporadas no ar feitas pela Netflix. The Magicians também deixou muita gente triste com o seu final depois de 5 temporadas que acabou agora em 2020. Outra comédia que se despediu foi The Ranch, depois de 8 partes feitas pela Netflix, que eu não entendo muito bem, tá escrito 4 temporadas, mais 8 partes, os fãs devem saber melhor como funciona. Mais uma série que muita gente me indica que chegou ao seu final nesse ano de 2020 foi Vikings, depois de 6 temporadas no ar. E pra fechar essa lista aqui de séries finalizadas em 2020, tivemos Will e Grace, que chegou ao seu final depois de 11 temporadas. Mano, teve muita série aí que a gente teve que se despedir, teve que dizer adeus nesse ano de 2020. Pra mim, as mais difíceis aí, de repente, foram Supernatural, acho que é óbvio, mas The Good Place também foi uma série que eu fiquei triste pra caramba no final, tanto pelo final que teve, quem assistiu sabe, quanto por ter que me despedir de uma série que eu amava assistir ali, os episódios eram bem levinhos e bem gostosos. Fora que os personagens também pra mim eram muito marcantes e se despedir dela foi bem difícil. Agora The 100 é uma série que eu amava assistir, mas que pra mim chegou ao final na hora certa. Muita gente criticou o final, eu gostei. Se você quiser saber um pouquinho mais do que eu achei, eu vou deixar o link aqui no card. Agora a gente vai para a parte chata do vídeo. Qual que é a parte chata? As séries que foram canceladas, não chegaram ao seu final, não tiveram... Algumas até podem ter tido um desfecho ali, um encerramento da história, mas a maioria não teve, o que deixa os fãs muito frustrados. Então se preparem, né, segurem, contenham as lágrimas e o nervosismo, principalmente com a Netflix, que costuma cancelar série boa, porque agora vamos falar dessa lista que é a maior de todas desse vídeo. E respeitando a ordem alfabética, como eu fiz com as outras listas também, vamos começar com a série A Ordem, uma série da Netflix que foi cancelada após 2 temporadas, mas que eu acho que teve alguma coisa a ver com a pandemia. Tivemos também a série Alexa and Kate sendo cancelada depois de 3 temporadas. Outra da Netflix foi cancelada foi Altered Carbon, depois de 2 temporadas. Annie with Annie, que depois de 3 temporadas também teve o seu cancelamento e que muita gente pede o seu retorno até hoje. Mais uma Netflix cancelada foi Away, que teve apenas uma temporada e ficou com o final aberto pelo que eu soube. Bless This Mess também foi uma série muito conceituada por aí, que chegou ao final depois de 2 temporadas. Uma não tão conhecida, mas que também foi cancelada esse ano foi Brockmire, depois de 4 temporadas no ar. E ainda falando dos cancelamentos da Netflix, tivemos aí a Caçadora de Recompensas, que tinha sido renovada, mas voltaram atrás e cancelaram com apenas uma temporada por causa da pandemia. Future
Man também foi cancelada esse ano com apenas 3 temporadas. Mais uma prejudicada pela pandemia foi Glow, que teve apenas 3 temporadas, já estava renovada, mas a Netflix também voltou atrás e cancelou com apenas 3. Outra série muito boa que a galera tava gostando, mas foi cancelada foi God Friended Me, que teve apenas 2 temporadas no ar. Indo para o âmbito aí de super-heróis lá nas séries da Marvel, Hellstrom chegou esse ano de 2020 e já foi cancelado com apenas uma temporada. Voltando para séries prejudicadas pela pandemia, tivemos I'm Not Okay With This, uma série original na Netflix que já tinha sido renovada, mas foi cancelada depois com apenas uma temporada. Agora, uma que ninguém sabe como que teve a segunda temporada foi Insatiable, que finalmente foi cancelada, uma série muito prejudicial e tóxica. Diferente de Kate Skin, uma série da CW que não era tóxica nem prejudicial, só era meio chatinha mesmo e por isso foi cancelada com apenas uma temporada. A comédia Kidding, do Jim Carrey, também foi cancelada com apenas 2 temporadas esse ano de 2020. Voltando lá pra Netflix, tivemos também La Casa de las Flores, que teve 3 temporadas e foi cancelada nesse ano. Mais uma série da Netflix que foi muito controversa e dividiu as opiniões foi Messiah, que teve um final aberto e acabou sendo cancelada com apenas uma temporada. Assim como também a série Não Provoque, que foi cancelada com apenas uma temporada exibida. Agora, uma que ninguém entendeu nada porque foi cancelada foi Ninguém Tá Olhando, uma série brasileira produzida pela Netflix e que ganhou um Emmy internacional, inclusive de melhor comédia, mas mesmo assim foi cancelada. Já uma série que deveria ter sido mais reconhecida por aí foi October Faction, que infelizmente teve baixa audiência, foi cancelada também com apenas uma temporada. Tivemos também uma série que foi cancelada pela segunda vez, deixando os fãs muito tristes, que foi One Day at a Time, que foi pro canal Pop, né, tinha sido cancelada pela Netflix com 3 temporadas, teve a sua quarta produzida pela Pop e agora foi cancelada de novo e procura um novo canal para exibir de repente uma 5ª temporada. Outra série cancelada nesse ano de 2020 foi a série Power, que teve 6 temporadas exibidas. Ray Donovan também foi uma série muito conceituada que a galera gosta bastante e que teve 7 temporadas, mas foi cancelada nesse ano. Diferente de Run, que teve apenas uma temporada e também foi cancelada. Agora, uma série que eu gostava muito e me deixou muito triste com o cancelamento foi Siren, que conta a história de uma sereia, tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre ela, eu gostava de assistir e fiquei triste com esse cancelamento. Já uma comédia que eu torci pra dar certo, mas aparentemente a galera não gostou tanto, foi Space Force, tanto que ela acabou sendo cancelada com apenas uma temporada. E uma que deixou a galera muito triste com o cancelamento, também com apenas uma temporada, foi Spin Out, uma série original na Netflix que muita gente gostou, mas mesmo assim foi cancelada. Outra vítima da pandemia foi a série Stumptown, uma série original da Prime Video protagonizada pela Cole Smulders, que a galera tinha gostado bastante, já tinha sido renovada, mas voltaram atrás e cancelaram com apenas uma temporada. Outra série que me pegou de surpresa o seu cancelamento foi Tell Me a Story, que teve apenas 2 temporadas e tinha uma premissa muito legal de contar de uma forma diferente as histórias de contos de fadas que a gente conhece, só que um pouco mais puxada pro terror. Mais uma cancelada nesse ano de 2020 foi The Baker in the Building, que teve apenas uma temporada exibida. Assim como também só teve uma temporada a série The Big Show Show, que foi cancelada nesse ano. Já a série The Purge, que é derivada dos filmes Uma Noite de Crime, foi também cancelada nesse ano com apenas 2 temporadas. E as vítimas da pandemia não acabaram. The Society foi mais uma aí da lista que já tinha sido renovada, mas voltaram atrás e foi cancelada com apenas uma temporada. Assim como a série Tommy também só teve uma temporada e foi cancelada nesse ano de 2020. E tivemos também a Utopia, que eu já tinha comentado com vocês, uma série da Prime Video, que deu muito o que falar por aí, mas também foi cancelada apenas uma temporada depois. Agora, uma série que ninguém ficou triste foi o cancelamento de View Wars, que tinha uma premissa muito legal, mas a execução não foi tão boa assim e teve apenas uma temporada por causa de baixa audiência. E pra fechar aqui a lista de séries canceladas, tivemos também a Vagrant Queen, que teve apenas uma temporada exibida. Mano, foi muita série cancelada, e olha o tanto de série que foi cancelada por causa da pandemia, né? E dá pra entender e não dá, porque assim, ficou muito caro, porque agora tem toda a questão de higiene, né? Tem toda uma proteção, tem todo um negócio que tem que fazer que deixa a produção da série em si mais cara. E ok, eu entendo, mas por que não? Deixa essa série na bolha, sabe? Espera mais 1, 2, espera nem que seja 2022 e depois volta a produzir. Porque, por exemplo, The Society, muita gente não gostou, mas eu amei. A premissa era muito legal e ficou um gancho enorme no final da primeira temporada. Então a gente tinha que ter pelo menos um desfecho, sabe? Produz um filme de 1h30, pelo menos pra encerrar aquela história. Mas não, tanto a Netflix como a Prime Video, como várias outras produtoras decidiram apenas cancelar, como foi o caso de Stumptown, por exemplo, né? Uma série da Prime Video, e aconteceu com várias outras. Então assim, eu acho que eles deveriam só adiar para mais 1, 2 anos aí, de repente, dar uma nova temporada pra gente. Infelizmente, eles não optaram por essa opção e quem sofre somos nós. Dessa lista, eu acho que a que eu fiquei realmente mais triste foi The Society mesmo. E eu queria saber de vocês agora, que já comentou qual foi a série que estreou esse ano que vocês mais gostaram, que você já colocou nos comentários também qual foi a série que acabou que você ficou mais triste. Agora eu quero saber desses cancelamentos, qual te deixou mais chateado quando você recebeu a notícia, ou se teve alguma outra que eu acabei deixando de fora dessa lista, porque pode ter acontecido também. Coloca aqui nos comentários
qual cancelamento você mais não conseguiu engolir, que tá aqui na garganta ainda, que você não consegue acreditar que ela foi cancelada. Deixa aqui nos comentários para saber. E essa foi a retrospectiva de 2020. Desejo a você um ótimo ano novo, aí uma ótima virada, que 2021 seja um ano muito melhor do que 2020. Eu acho que não precisa ser muita coisa. Se já não tiver uma nova pandemia, um novo vírus, já vai ser melhor do que esse ano, eu acho, né? Então vamos torcer por isso. E não esquece de antes de sair do vídeo aqui de se inscrever aqui nesse canal, clicando nessa bolinha. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado. E dia 1º, né, que é o ano novo, vai ter vídeo normal, não vamos parar. Eu provavelmente estou de férias, mas eu já gravei esses vídeos há muito tempo, então vocês não vão ficar sem vídeos. Se inscreve aqui, clica nas notificações e tudo, porque vai continuar tendo vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. E eu desejo para você um ótimo ano novo, que você comemore bastante, que seja uma ótima virada e nos vemos em 2021. Até o ano que vem, valeu!